Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai caminhar aí para nossa última aula sobre Hamartiologia, né? Os nossos estudos sobre o pecado ou os pecados. E nessa última aula a gente vai trabalhar um pouquinho as ideias do pelagianismo em contraposição à ideia do pecado original. Vamos trabalhar um pouquinho também classes e níveis de pecado, tá bom? Então vamos lá, para a gente não tomar muito tempo aqui na introdução, já falando sobre pecado original. Quando a gente fala sobre pecado original, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão do primeiro pecado, né? Do pecado de Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso quando a gente fica só no nome, pecado original. Mas a expressão pecado original, ela traz outros conceitos também, junto com o fato desse primeiro ato de revolta do homem contra Deus, né? Então, quando a gente fala de original, a gente está basicamente criando uma ideia de que os outros são cópias, né? Como a gente pode comparar, por exemplo, roupa, tênis, enfim, né? Várias coisas aí em que você tem o original e você tem o pirata, né? Há um tempo atrás, quando ainda se usavam DVDs, a gente tinha o DVD original, a gente tinha o DVD que são cópias, porque houve um modelo para que os demais se seguissem, né? Então, o pecado original é o primeiro pecado, sim, como nós falamos, e a partir dele foi possibilitado aí com mais facilidade, vamos dizer dessa maneira, os demais pecados. Porque a partir do momento, né, e aqui eu entro nos termos da doutrina do pecado original, a partir do momento que o homem pecou, né, ali do primeiro pecado, a única ordem que Deus deu quando colocou Adão e Eva no jardim era coma de todo fruto, inclusive estava no jardim a árvore da vida, né? Coma de todo fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus deu essa ordem a Adão e a Eva, ainda o ser humano não tinha uma natureza pecaminosa. Ele possuía o livre-arbítrio, a possibilidade de ser tentado, a possibilidade de escolher o caminho correto ou de escolher o caminho errado, mas a natureza dele a gente entende que não era uma natureza pecadora. Então, quando a gente fala do pecado original, foi um pecado cometido ainda com uma natureza pura, né? Ainda com uma natureza da maneira como Deus a criou. Nós comparamos, né, com os demais pecados da humanidade, não querendo colocar a humanidade num nível de santidade maior do que o de Adão, mas a gente entende que a partir do momento em que Adão contraiu a natureza pecaminosa através do seu pecado e teve filhos e filhas, a natureza do pecado passou dele para os seus filhos e para as suas filhas. Então, os pecados cometidos pelos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, até chegarmos a nós, os pecados cometidos por toda a geração de Adão, são pecados que foram cometidos por pessoas que já tinham a natureza pecaminosa. Então, a natureza pecaminosa adquirida por Adão foi transferida para a sua descendência e a sua descendência continuou pecando, mas agora propiciada pela natureza pecaminosa que havia herdado de Adão. Tá? Então, esse é um dos principais conceitos que nós temos aqui na hora de falar de pecado original, que é a questão da hereditariedade do pecado. Não estamos falando de maldição hereditária, tá? Estamos falando sobre o fato de que Adão adquiriu essa natureza pecaminosa e essa natureza pecaminosa passou para os seus descendentes. E passou de tal maneira que os seus descendentes não conseguem de maneira nenhuma não pecar, porque essa é a sua natureza, essa é a sua inclinação, essa é a sua forma de vida, tá bom? Então, resumindo essa questão do pecado original, talvez em etapas, a gente tem um momento em que Adão tinha uma natureza pura, né? Com livre-arbítrio, porém não tinha uma natureza pecadora, desobedeceu a Deus e adquiriu a natureza pecadora.
comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois adquiriu a natureza pecadora e passou essa natureza pecadora para suas descendências. E daí para frente é impossível que os seus descendentes não pequem. A Bíblia cita diversos versículos, né, que mostra aí a humanidade como povoado por seres que não conseguem não pecar. Então, o tempo inteiro nós estamos pecando, estamos nos afastando daquilo que Deus nos propõe, estamos entrando em desavença com os nossos irmãos, estamos cobiçando, adulterando, mentindo, roubando, matando e daí para pior. Né? Então, a natureza do pecado ela entra por Adão e com o pecado a morte e aí passa para todos os homens, como disse Paulo. Tá? Então foi aquilo que algumas pequenas expressões que nós deixamos aí nos slides, né? Então o pecado original foi o primeiro pecado cometido por Adão e Eva, ao comer da árvore, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim todos os descendentes desse casal estão contaminados pelo pecado. É a raiz de todos os demais pecados. Bom, a doutrina da hereditariedade do pecado, né, de que o pecado entrou por um homem e depois passou a todos, foi introduzida por Paulo. Não sabemos de onde Paulo concebeu essa doutrina, não sabemos se ele trouxe do judaísmo helenizante, não sabemos se foi por inspiração divina, né? Cada um pode ter aí, cada teólogo pode ter alguma fonte para defender uma linha ou outra. O que a gente tem é que Paulo ele é o responsável, né, por trazer nos textos aí, nas suas cartas, em especial esse texto que a gente vai ler daqui a pouco, Romanos 5,12, de que o pecado ele foi passando de homem a homem. Então, essa doutrina foi inserida por Paulo e define que o pecado, tendo entrado por um homem, passou a todos os outros. Né? E todos possuem natureza pecaminosa e atos pecaminosos. Adão foi o único que não possuía essa natureza pecaminosa e adquiriu. Tá? Então vamos dar uma olhadinha só em Romanos 5,12. Deixa eu ver se eu consigo. Legal. Romanos 5,12. E aqui travou? Não. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo. Então, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. Tá? Então, Paulo já traz essa máxima de que todos pecaram, tá? Mas ele tem Adão como porta de entrada. Paulo não assume aqui uma posição como a do camarada que a gente vai ver daqui a pouco, de que Adão pecou por escolha, né? Nasceu puro e pecou por escolha. E aí depois a sua descendência, Caim, Abel, Sete, tenham nascido na mesma forma que Adão. E aí tomaram a sua escolha e todos escolheram pecar. Né? Aqui a gente tem que o pecado entrou por um homem só e pelo pecado entrou a morte. Já trazendo a ideia também de que a morte não entraria se não fosse o pecado. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Tá? Então, a doutrina da hereditariedade do pecado, ela se baseia em alguns versículos, e esse seria um desses versículos que tem por pilar esse fato de que o pecado entrou por um, passou para todos, e assim como a morte, né, que talvez não faria parte do cotidiano da humanidade, ou pelo menos não tão breve. Mesmo depois que a morte entrou, a gente tem relatos na Bíblia que, para quem for levar ao pé da letra, de homens que viviam 900, 960, se não me foge a memória, Matusalém foi o que viveu mais, 969 anos, e por aí vai. A ideia de muitas pessoas é que de fato não haveria morte. A morte é algo estranho ao ser humano, é algo que traz inconformação com as pessoas que passam pelo luto de outra pessoa, para a pessoa que descobre que tem uma doença terminal. Então a reação do ser humano em relação à morte ela não é natural, né? Parece que é algo fora do curso de Deus ali.
E ali Paulo, apóstolo dos gentios, né, também faz comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. No caso, Adão e Jesus. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 20, 22. 1 Coríntios 15, a partir do 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui existe uma comparação bem interessante. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele trata bastante sobre a ressurreição, né? Porque perguntarão como ressurgirão, com que corpos virão os mortos. Paulo vai fazer uma descrição extensa lá para o finalzinho desse capítulo, onde ele vai falar, né, do corpo natural, do corpo espiritual, e aqui ele já está fazendo comparações. Aqui ele já está comparando o corpo de Adão, o que causou Adão, e o corpo de Cristo, o que causou Cristo. Então ele fala, olha, vocês sabem que todos morrem em Adão. Ou seja, porque pelo pecado de Adão entrou a morte, por causa disso todos morrem. Como ele já estava lá em Romanos 5, 5,12 que a gente viu. E se todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Né? Paulo aqui está defendendo a doutrina da ressurreição, da qual já estava sendo criticada ou questionada nos seus tempos. Alguns diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Então, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos virá por um homem. Então, são outros versículos aqui que ratificam que o pecado e a morte, né, duas coisas que estão sempre acompanhados aí nos textos bíblicos, o pecado e a morte, eles entraram de uma vez e entraram por Adão. Né? Não é que todos morreriam independente do pecado de Adão, não é que o pecado existiria independente da escolha de Adão. Adão ele possibilitou a entrada e uma mudança drástica, né, na natureza e na realidade humana. Não é uma coisa desvinculada. Adão é um cara isolado, ele pecou, então pronto, acabou ali o problema. Agora os próximos que forem nascer que decidam suas vidas. Existe um vínculo, né? A morte não estaria aí para todos os homens se não fosse essa porta de entrada que foi Adão. O pecado não estaria aí praticamente imposto, já que é impossível que o homem não peque, se não fosse esse pecado de Adão. Então, é basicamente isso. Deixa eu dar um Ctrl 0. É exatamente essa comparação que Paulo está fazendo em relação à morte entrou por Adão, por Jesus vai vir a vida, a vivificação, a ressurreição. E esse também é um versículo chave aí para essa confirmação da hereditariedade do pecado e da doutrina do pecado original. Tá? E aí a gente chega em Pelágio. A doutrina que leva o seu nome, pelagianismo, ela se estabeleceu praticamente aí no início do século V depois de Cristo, né? Pelágio viveu ali no finalzinho dos anos do século IV, entrando para o século V. E o seu principal antagonista era Agostinho, Santo Agostinho aí para os católicos, Agostinho de Hipona para os evangélicos. Mas enfim, Agostinho se opunha ao Pelágio, né? Pelagianismo é a sua doutrina, se opunha a Pelágio por diversos tipos de pensamento. Né? Agostinho já falava sobre predestinação, que Deus ordena ao homem aquilo que ele quiser porque ele é Deus. E Pelágio começou a achar absurda algumas afirmações de Agostinho. Por exemplo, em relação à doutrina da hereditariedade do pecado, Pelágio pensava da seguinte forma: se a natureza pecadora de Adão passou para os seus descendentes, de maneira que é impossível que esses descendentes vivam uma vida 100% isenta do pecado, então Deus está sendo injusto ao exigir que o homem não peque. Ele está exigindo algo que é impossível do homem fazer. Então, por conta desse pensamento de que Deus
é como alguém que manda uma criança que é pequena, né? Aqui eu coloco nas minhas palavras, pegar algo que está numa prateleira alta. Deus exige mais do homem do que aquilo que ele pode dar. Que Pelágio começou a formar sua doutrina em antagonismo a Agostinho de Hipona. Tá? Então, ele, como está descrito aí, Pelágio foi um teólogo do século V, que, em oposição a Agostinho, negava a doutrina hereditária do pecado. Então, tem várias coisas que se desdobram daí para frente, né? Então, por exemplo, se o homem ele não tem a natureza do pecado, então, como eu coloquei aqui, ele tem capacidade plena de fazer tudo o que Deus requer dele, incluindo, né, santidade, perfeição de caráter, perfeição moral, perfeição de caráter. Então, aqui a gente tem a criança que nasce como uma tábua rasa. Se a criança não nasce com a natureza do pecado, ela nasce pura como Adão nasceu. Esse é o pensamento de Pelágio. O homem ele nasce, como deixei aí, sem pecado. Qual que é o que Adão causou de ruim com o seu pecado? Ele causou algo ruim para si mesmo e deixou um mau exemplo, só isso. O pecado de Adão, ele não afeta as demais gerações de maneira nenhuma. Esse é o pensamento de Pelágio. O pecado dele não foi transmitido para as demais gerações. E a partir daí sugere-se um monte de coisa, né? Sugere-se então a possibilidade de pessoas não pecar, né? E se houve bilhões de pessoas até hoje na humanidade, talvez trilhões, então com certeza houve pessoas que não pecaram. E Pelágio citava pessoas como José, citava pessoas, se não me engano, como Jó, né? Alguns profetas que talvez tenham vivido a sua vida inteira sem pecar, né? Uma vez que a própria Bíblia não registra pecados aparentes de algumas pessoas. Para Pelágio, a salvação ela pode ser alcançada tanto pela lei como pela graça, tá? Como eu disse, na Terra viveram homens santos, Adão foi criado. Ah, tá bom, a questão da mortalidade aqui é importante. As igrejas, de uma maneira geral, né, embora hoje exista uma diversidade gigantesca de pensamentos acerca de cada tema, as igrejas, de uma maneira geral, acreditam na hereditariedade do pecado e que a morte entrou por Adão e que sem o pecado de Adão não haveria morte. Para Pelágio, Adão já foi criado mortal e todos os homens foram criados mortais. Tá? Não existe esse negócio de viveríamos para sempre comendo do fruto da árvore da vida que estava no Éden se Adão não tivesse pecado. Não. Para Pelágio, o homem ele foi criado mortal, Adão é mortal, os seus descendentes eram mortal, os homens santos que não pecaram eram mortais e não tem essa de a morte entrou, tá? Para Pelágio as coisas são dessa maneira. E como eu disse, todos nascem, na mesma condição de Adão. Bom, então é basicamente isso sobre Pelágio, só para a gente concluir. A doutrina de Pelágio ela foi rebatida por, eu não vou me lembrar o concílio, não sei se foi de Éfeso ou se foi outro, se foi da Calcedônia, mas teve um concílio da Igreja Católica que baniu a doutrina do pelagianismo, tá? Aceitando a questão da hereditariedade do pecado e do pecado original, e até porque tem muita inconsistência bíblica, né? A Bíblia tem muitos versículos falando que não tem homem que não peque. A Bíblia tem esses versículos que a gente citou mostrando que a morte entrou por Adão, o pecado entrou por Adão e assim passou a todos os homens. A Bíblia não fala sobre a perfeição de nenhum homem, né? Talvez Pelágio use a galeria dos heróis da fé de Hebreus para dizer que na Bíblia viveram homens santos, né, das quais a terra não era digno deles, para dizer que esses homens não tinham pecado, mas não é um versículo que está falando sobre isso, né? Está falando sobre a hombridade daqueles homens, a fidelidade a Deus, né, os desafios que eles venceram, não está falando que eles não tinham pecado. Então a gente pode pegar vários versículos bíblicos e ver que para cada teoria de Pelágio, um versículo bíblico pode contrariar. Seja nessa questão da própria morte entrando, seja na questão dos homens pecando, né, ou de qualquer outra coisa que ele
argumente, porque embora haja coerência no pensamento dele, a Bíblia ela se opõe. E qual que é a coerência, né? A coerência é que um Deus que exige do homem algo que ele não pode dar é um Deus injusto. Se a minha natureza ela é pecadora e Deus me exige que eu seja santo e a minha própria natureza não permite que eu seja santo, então parece que Deus ele é injusto, ele está querendo algo de mim que não tem como eu dar. Deus fala assim, Diego, seja santo. Mas sem que eu tenha escolha, eu já nasci com a natureza do pecado, eu não consigo ser santo. Deus diz, se eu não for santo, eu vou para o inferno. E eu não consigo ser santo porque a minha natureza com a qual eu nasci, não é a natureza que eu escolhi, ela já me leva para o pecado naturalmente. Só que a resposta para tudo isso é a graça. Porque ao passo em que Deus fala assim, filho, anda, né? Como quem diz, filho, se santifique. Mas eu nasci com a natureza do pecado, ou seja, eu nasci com as minhas pernas quebradas. Não tem como andar nessa santidade perfeita que Deus quer. Aí vem a graça. Ainda estando na natureza do pecado, ainda estando nas nossas falhas, nos nossos erros, nas nossas transgressões, Jesus se manifesta, vem em carne, morre pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é isso? Eu estou caído no meu pecado, na minha natureza pecaminosa, com as minhas pernas quebradas, mas confiando em Jesus e observando todos os seus ensinos e me comportando da maneira como ele orientou e tendo fé, ele vem, me pega no colo e me leva na direção que Deus havia me ordenado. A Bíblia diz que a justiça de Cristo ela é imputada àqueles que lhe seguem. E aí, somente assim eu sou levado pelo caminho que eu deveria estar andando. É por isso que a lei a ninguém justifica. A lei ela não tem, embora ela tivesse o propósito de tornar o homem santo, ela não tem essa capacidade, porque o homem não consegue seguir todos os preceitos da lei de Deus. Por isso que todos foram encerrados debaixo do pecado, para Deus usar de misericórdia para com todos, né? E assim dar a todos a possibilidade da salvação. Então, Deus ele não é injusto. Ele fala, seja santo, nós nascemos de uma maneira que nós não conseguimos ser santos, mas Jesus ele se manifesta e todo aquele que crê nele não perece, mas a santidade de Cristo é colocada em nós. Ele nos justifica quando a gente crê e segue e anda nos caminhos dele. Então, a graça de Deus ela possibilita que sejamos aquilo que Deus exige de nós. Deus ele quer um ajuste para aquilo que foi desajustado. O meu pecado desajusta a justiça. E Deus ele é justo, então ele ordena um reajuste. Jesus vem e reajusta com o sacrifício dele, coloca as coisas no lugar e possibilita que eu tenha aquilo que Deus requer. Justiça. A justiça de Cristo é imputada a mim, porque somente Ele é perfeitamente justo e somente assim a salvação ela é possível. Então, essa é a solução para o problema de Pelágio. Outra coisa, aproveitando que eu falei de lei, nesse slide aqui eu tinha visto um pequeno ponto que Pelágio ele acredita que tanto a lei, ou foi aqui? Nesse mesmo ponto aqui, que tanto a lei como a graça salvam, tá? Então, já que Pelágio acredita que o homem não nasceu com a natureza do pecado, então se ele seguir a lei, ele também é salvo. Esse é o pensamento de Pelágio, tá? E aí, tem algumas doutrinas que são interessantes acerca desse assunto. Eu peguei uma chamada traducionismo, né? Eu acredito que é esse o nome, que declara que o pecado ele é hereditário porque quando um homem ou uma mulher gera um novo ser, ele não multiplica apenas o seu corpo, ele não gera apenas o seu corpo, mas ele gera também a sua alma. Tá? Por isso que o pecado do homem é passado para as suas gerações. Sendo assim, Deus ele criou apenas
a alma de Adão, uma vez que ela foi passada para Eva, e daí para frente os homens estão multiplicando não apenas corpo, mas também alma, né? Em que momento a alma entra no corpo? Se vem da multiplicação da genética, se vem no momento da concepção, ou no momento do nascimento, é algo que a gente, né, fica com uma reticência pela Bíblia não se aprofundar e por não ser o assunto do momento. Mas é um ponto muito interessante de ser observado. Graus de pecado. Normalmente, as pessoas usam muito aquela expressão: diante de Deus não tem pecadinho e não tem pecadão, né? Tudo é pecado. Normalmente as pessoas usam essa expressão para dizer que, para não passar a mão em quem está pecando pecados menores do que outros, né? Mas a Bíblia diz, né, que existem vários tipos de pecado, mas algumas coisas aborrecem a Deus mais do que outras. A Bíblia mostra que pessoas que vivem no pecado, não se arrependem, vão para o inferno. Mas existem juízos mais duros para alguns tipos de pessoa. E aí a gente tem alguns versículos que seria muito legal que a gente desse uma olhada. Eu vou começar com 1 João 5, do 16 ao 17. Então vou colocar aqui 1 João 5, 16. Vamos ver se ele me entende, me entendeu? Então, tá aí. Opa. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Antes de chegar nesse assunto do que é esse pecado para a morte, aqui a gente já vê que existem distinção entre pecados. No 17, iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Tá? Então parece que aqui já existe uma nivelação entre pecado e pecado, né? Agora, quando a gente vê diferentes condenações, a gente já imagina que existem diferentes tipos de pecado também. E tem 3 textos que eu gostaria de acompanhar também, que são esses de Mateus, tá? O capítulo 11, Mateus 23 e Tiago 3:1, que são sobre condenações. Então, vamos pegar aqui Mateus 11, 21. Aonde Jesus está falando: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Deixa eu dar uma olhadinha se ele continua aqui. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então, embora vai ter um juízo para Tiro e Sidom, Corazim e Betsaida vai ter um juízo mais rigoroso. Por quê? Aí até continua, né? Vamos citar aqui. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Então, Jesus não está isentando da justiça ou da condenação algumas cidades porque outras pecaram mais. Vai ter juízo para todo mundo, mas o juízo de Cafarnaum, de Corazim, de Betsaida, ele vai ser muito mais duro. Por quê? Porque mais oportunidade de arrependimento foi dado, né? Em Corazim, Betsaida, em Cafarnaum foram feitos prodígios. O próprio Deus esteve lá pregando arrependimento e o povo se endureceu e não se converteu. Se isso tivesse sido feito em Sodoma e Gomorra, se isso tivesse sido feito em Tiro e Sidom, até hoje tinha permanecido. Então vai ter um juízo para Tiro, para Sidom, para Sodoma, para Gomorra, e vai ter outro juízo para Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Então daqui a gente já vê que o nível de pecado é diferente para quem tem mais oportunidade
de se arrepender. Mateus 23,14, deixa eu jogar aqui, também fala algo a respeito dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas da viúva sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo, né? Então, se eles vão sofrer um juízo mais rigoroso, significa que outros vão sofrer juízo também, porém menos rigoroso. Sendo assim, existem algumas ações que fazem com que a pessoa sofra mais no juízo vindouro, o que mostra que essas ações são piores do que outras ações, né? Alguns pecados são maiores do que outros. Então, fariseus eram religiosos, pessoas que conheciam a lei, e mesmo assim se aproveitavam das fraquezas das viúvas para devorar suas casas, para consumir aquilo que elas tinham. Então, além de serem homens poderosos, eram homens que se aproveitavam da sua influência para debilitar ainda mais pessoas necessitadas, né? Então é diferente de uma pessoa que simplesmente rouba outra pessoa por, não sei, para se alimentar, ou que um pobre que rouba um rico para poder comer, ou alguém que cria uma mentira. Então parece que existem ali, não eu querendo aqui julgar qual que é maior, qual que é menor, mas existe um nível, uma escala de julgamento que vai ocorrer de acordo com o pecado de cada um. Mateus 23,14. Ah, não. Isso é o que a gente acabou de ver. E de Tiago. Tiago não está falando tanto sobre o pecado, mas eu achei que se aplica a esse contexto. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, né? Então parece que existe uma exigência aqui em relação àqueles que ensinam, tá? São vários textos, né? Talvez hajam outros aí que pudessem ser citados, mas dá para ver que existe pecadinho e pecadão. Existe condenaçõezinhas e condenações zonas, né? Não é tudo a mesma coisa, não é tudo o mesmo inferno. É muito interessante o Inferno de Dante por causa das diferenças que tem lá no seu livro, e aqui parece que é real, os tipos de condenações diferentes que vão sofrer cada pecador. A maioria das igrejas evangélicas... aqui já é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse aqui é o pecado da qual muitas pessoas questionam. É um tipo de pecado da qual muitas pessoas têm medo, porque Jesus disse que é um tipo de pecado que não tem perdão. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê a manifestação da graça, o perdão que alcança Pedro, que o nega. A gente vê Jesus chamando de amigo aquele que lhe traiu. A gente vê Paulo, que perseguia a igreja, sendo perdoado e se tornando um missionário. Mas Jesus, ele fala que tem um tipo de pecado que não tem perdão, que é justamente o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, e muitas pessoas confabulam sobre o que seria esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, cada igreja tem a sua lista de pecados mais violentos, né? Vamos colocar dessa forma, mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo está sempre no topo. Alguns falam sobre a apostasia grosseira como um dos piores, outros falam sobre suicídio como outro pecado da qual leva a pessoa direto para o inferno, embora careça um pouquinho de base bíblica. E aí mas as pessoas sempre vão ficar em torno do o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Embora a gente não vá gastar muito tempo falando sobre todas as possibilidades, todas as teorias, vale a pena a gente dar uma olhada no texto e dar uma olhada também sobre aquilo que alguns pensam. Então, vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 12:31. Portanto,
eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, o contexto, para a gente ser mais breve aqui, não vou ler ele todo. Jesus está expulsando demônios. E os fariseus não olhavam mais para Jesus com curiosidade ou procurando saber algo sobre ele. Os fariseus, em várias ocasiões, viram Jesus fazendo milagres. Viram Jesus deixando sã a mão de uma pessoa que tinha uma mão atrofiada no templo no sábado. As pessoas viram Jesus curando, os fariseus viram Jesus curando o cego, presenciaram um paralítico que estava há 38 anos à beira do tanque sendo curado. Então era comum os fariseus terem contato com Jesus. Se não me engano, no Evangelho de João, eles perguntam entre si: o que faremos a este homem? Porque esse homem faz muitos sinais. Então ele sabia que Jesus fazia sinais. E se um homem faz sinal, esse sinal ele só pode vir de Deus. O próprio Nicodemos, que era fariseu, tinha conhecimento de que nenhum homem pode fazer os sinais que Jesus faz se esse homem não for de Deus. E os fariseus só estavam preocupados com a reputação deles. Sabendo que Jesus era de Deus, porque eles sabiam, eles foram inquiridos por Herodes sobre o local do seu nascimento. Eles sabiam sobre o tempo, eles sabiam sobre o local, eles sabiam que Jesus fazia milagres, eles sabiam que tinha que ser de Deus. E mesmo assim, quando Jesus está expulsando o demônio, para desmoralizar Jesus, eles falam: você está expulsando o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. Né? Esse é o contexto do a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoada. Né? E aí alguns vão argumentar que esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato de negar que Jesus é o Cristo. Mas, se assim for, várias pessoas que da própria Bíblia negaram que Jesus era o Cristo não poderiam ter se convertido, né? Ou quem sabe até muitos de nós. E Jesus ele disse que qualquer palavra contra o Pai seria perdoado, contra o Filho seria perdoado. Então, negar que Jesus é o Cristo se colocaria como uma blasfêmia contra o Filho, né? E não contra o Espírito Santo. Outros argumentam que esse pecado seria rejeitar a influência do Espírito Santo, já que é ele quem convence o homem do pecado. E a base mais aceita seria a oposição voluntária ao Espírito, atribuindo conscientemente ao diabo a obra do Espírito. E aí, algumas linhas vão dizer que isso é algo que era possível apenas quando Jesus estava aqui, né? Outros vão dizer que é algo que ainda pode ser feito hoje, sempre que você atribui ao diabo algo que é o Espírito Santo que está fazendo hoje, ou o fato de você falar alguma palavra diretamente contra o Espírito Santo. Então essa última é uma das mais aceitas porque ela se adequa ao contexto, né? Então Jesus, pelo dedo de Deus, pelo poder do Espírito Santo, está expulsando o demônio e os fariseus vêm e chamam o Espírito Santo de demônio. Então, e isso conscientemente, não foi por engano, não foi por brincadeira, né? Foi por avareza. Então, isso pra gente é o que está mais próximo de ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não foi uma piadinha, né? Foi uma intenção de dizer, e sabendo, com racionalidade, sabendo, é o Espírito Santo que está usando Jesus para expulsar demônios, mas a gente vai ter que chamar o Espírito Santo de demônio para desmoralizar Jesus e não perdermos a nossa posição. Foi isso que eles fizeram. Tá? A gente não pode pegar qualquer pecado e transformar isso em pecado contra o Espírito Santo, qualquer apostasia e chamar isso de blasfêmia contra o Espírito Santo, ou a negação de Cristo como blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Então,
Houve muitos homens do nosso tempo, na história ou na própria Bíblia, como Paulo, né, que perseguia inclusive a Cristo, não apenas negava Jesus, mas perseguia os seus seguidores e se converteram. Tá? Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser tida apenas como negação da fé ou como apostasia. Tá? Embora a apostasia tenha aí sim é, um, como que eu posso dizer, um teor muito alto na Bíblia Sagrada de um pecado praticamente sem volta. Né? E é algo que a gente vai ver agora nos textos de Hebreus 6, do 4 ao 6, e Hebreus 10, 26, que são textos a qual muitos atribuem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Ou pelo menos um pecado com impossibilidade de perdão. Né? Porque Jesus disse que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E Hebreus 6, do 4 ao 6, mostra que uma vez que a pessoa ela se afasta, não tem como ela voltar, dando a impressão que está falando da mesma coisa. Embora a blasfêmia contra o Espírito Santo, lá que a gente leu em Mateus, não tem o mesmo contexto de Hebreus 6, 4, 6, a gente vê que a apostasia, e uma apostasia grosseira, vamos dizer assim, apresentada por Hebreus, também é algo muito sério que traz praticamente uma impossibilidade de retorno. Então vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Hebreus 4, Hebreus 6, na verdade, 4. E aí a gente entra aqui. Vamos lá. O famoso Hebreus 6:4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Então eles usam esse texto que diz que é impossível para dizer, olha, isso aqui é um tipo de pecado sem volta, sem perdão, então parece que faz sentido com a blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus comentou. Mas na verdade aqui a questão é a apostasia. E não apenas um irmão que se desviou, que esfriou na fé, que caiu em pecado. Aqui o texto está falando de pessoas que foram iluminados. Ela teve a mente aberta, ela conheceu a Cristo. Ela provou o dom celestial, né? Então, aqui a gente está falando do dom que vem do céu, né? Talvez se referindo aos dons que são listados por Paulo, tanto nos Efésios ou em 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14, se fizeram participantes do Espírito Santo. Eles não viram alguém participante, eles participaram do Espírito Santo. Talvez eles se encheram, receberam o Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes. Eles provaram as virtudes do século vindouro. Eles provaram as maravilhas daquilo que há de vir, né? E recaíram. Então, aqui a gente não está falando sobre alguém que nunca se converteu de verdade, saiu da igreja. Aqui a gente não está falando de alguém que esfriou por um momento, pecou por um momento. Aqui a gente está falando de alguém que mergulhou nas profundezas de Deus e simplesmente voltou para o pecado. Escolheu racionalmente se afastar de Deus, ir para alguma outra seita ou viver uma vida de pecado. É impossível que eles sejam outra vez renovados para o arrependimento. O que dá a ideia de que quando nós recebemos a palavra de Deus pela primeira vez, o Espírito Santo ele nos renova para o arrependimento. Então, o que é impossível aqui? Que eles sejam novamente renovados para o arrependimento. Né? Eles podem voltar ao Evangelho? Eles podem, mas eles vão voltar da mesma maneira como eles foram. Eles não vão ser renovados para o arrependimento. Não existe um novo arrependimento, um novo caminho, um novo sacrifício de Cristo. Então, por isso que o texto diz que
É impossível que aqueles que já passaram por tudo isso sejam renovados de novo. Né? Não existe uma palavra nova a ser pregada. Não existe um novo mover do Espírito Santo para ser apresentado. Não existe um novo sacrifício de Cristo para ser feito. Então, tudo aquilo que Deus tinha para fazer, tudo aquilo que o homem tinha para experimentar com Deus, ele experimentou e mesmo assim, ele, por livre e espontânea vontade, se afastou de Deus. Então, não tem como ele ser novamente renovado para o arrependimento. Ou ele se arrepende com as suas próprias forças, né? Porque novamente ser renovado ele não vai, né? É impossível. Pois quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É por isso que é muito difícil você ver pessoas que se aprofundaram com Deus e apostataram da fé, abriram mão da fé, de maneira racional, não por um momento de fraqueza, voltarem ao Evangelho. Tá? O texto aqui a gente vê que é diferente de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é um texto que fala sobre apostasia e algo assim de extrema dificuldade de ter reconciliação novamente do pecador com Deus. É um texto que muitas vezes é complementado por Hebreus 10, 26. Vamos dar uma olhadinha lá. Porque se pecarmos voluntariamente, né? Não estamos passando por uma tentação, um período difícil, voluntariamente. Vou lá, não quero, Deus quer o pecado. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, aquilo que eu comentei, não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, aqui, como a carta está sendo escrita aos hebreus, eles tinham toda aquela dinâmica de da pessoa pecou, oferece o sacrifício no altar e os seus pecados são redimidos. Hebreus apresenta Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. Agora, se a pessoa voluntariamente quer se afastar de Deus, não existe um novo sacrifício, um novo Jesus a ser crucificado. Tá? Só existe esse caminho, o mesmo evangelho. É por isso que o pai ele sempre está com os braços abertos esperando o filho pródigo voltar. Mas não existe nada novo. Tá? Não existe uma renovação para o arrependimento. Não existe um novo sacrifício pelos pecados dele. Então, esse tipo de apostasia voluntária, racional, pensada, né, é algo praticamente impossível da pessoa retornar. Bom, embora a graça de Deus ela sempre alcance o pecador. Então, em relação à apostasia, ela não se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Embora sejam duas coisas muito perigosas, ainda assim são coisas distintas. O que não pode ser confundido com blasfêmia com o Espírito Santo é, no ambiente pentecostal, no exercício dos dons espirituais, você julgar um determinado movimento, uma determinada profecia, julgar no sentido de analisar, tá? Não de condenar simplesmente porque você acha que é ou não de Deus. Mas a Bíblia nos dá base e nos diz que devemos julgar os espíritos, né? A Bíblia diz que ao seu tempo cada um profetize e 2 ou 3 julguem, né? Analisem, para que tudo não seja aceito como se tudo fosse de Deus. Tá? Então, para manter a igreja sadia, Paulo, que ministrou a uma comunidade como a de Coríntios, que era permeada pelos dons do Espírito, ele faz esse alerta. Olha, não proíbam as pessoas de falar em línguas, tenha o tempo certo de cada um profetizar e tenha também quem julgue. Então, duvidar sobre uma profecia, sobre uma palavra, sobre uma ação, um movimento de alguém que se diz cheio do Espírito Santo, não consiste em blasfêmia. Tá? Essa análise não consiste em pecado contra o Espírito Santo. Eu acredito que esses textos eles sejam suficientes aqui e a gente não vai abrir lá para a gente ganhar um pouquinho de tempo e já caminhar pro final. Então, só para a gente ir finalizando, a gente tem alguns tipos de pecado. Tá?
E aí eu vou passar bem rapidinho aqui por eles, só para a gente ter essa classificação e lembrar um pouquinho sobre cada um deles. Então, pecados voluntários versus pecados por ignorância. Desde o Antigo Testamento, a gente tem sacrifícios desses pecados por ignorância, né? A pessoa fez sem saber, que é diferente dos pecados voluntários que a pessoa fez, como a própria palavra diz, voluntariamente. O escritor da apostila também diferencia pecados por comissão e pecados por omissão. E talvez seja aqui algo pouquíssimo comentado hoje em dia, os pecados por omissão. Pecado por comissão é aquele que você faz de maneira voluntária também, enquanto pecado por omissão é aquele que você é aquele que você peca por deixar de fazer algo. Então, por exemplo, na parábola do bom samaritano, você tem um viajante que está indo de uma cidade para outra e você tem um pecado de comissão. Os salteadores pegam aquele homem, o assaltam, o espancam, deixando ele ali meio vivo, meio morto. Depois você tem um sacerdote que passa de largo e o levita que passa de largo. Esses pecam por omissão. Então, a gente tem Tiago 4,17 que diz: aquele que sabe fazer o bem, o que pode fazer o bem e não faz, esse peca, né? A gente tem outros textos bem interessantes, onde Jesus diz assim: estive preso e não foste me visitar, estive preso e enfermo e não foste me ver, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. As pessoas vão perguntar, né, no dia do juízo: quando que você teve essas necessidades e não te servimos? Quando vocês não fizeram para um dos pequeninos. Então, negar ajuda, ser omisso, não estender a mão quando você pode estender a mão, é pecado também, né? Tão grave a ponto de Jesus estar dizendo que pessoas serão condenadas por esse tipo de pecado. Isso é pecado por omissão. Tá? Tem alguns textos aqui, eu não me lembro de todos, vou dar uma passadinha bem rápida. Tiago 4,17, eu acredito que seja 4,7, melhor dizendo, ou 4,17, eu acho. Alguns deles carece de revisão. 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, como a gente comentou. Mateus 25, 41. Esse é aquele que ele diz: tive fome e não me deste de comer. É exatamente esse. João 13, 34. Deixa eu ver se não é o mesmo texto. Opa, ele entendeu que era Jó. Vamos para João 13 e 34. Então aqui é: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, essa questão de cuidar uns dos outros é um mandamento. Uma vez que você não ama o seu próximo de maneira prática e efetiva, logo você está em pecado. E Lucas 10, 30, deixa eu dar uma olhada aqui. E esse é aquela parábola do homem que está indo de Jerusalém para Jericó. Bom, então é isso, tá? Sobre pecado por omissão. E aí a gente também tem sobre o pecado mortal, que a gente viu agora há pouco na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16 a 17. A gente tem uma dificuldade em bater o martelo e dizer é isso, porque a gente não tem uma clareza por parte do próprio evangelista sobre o que seria esse pecado mortal. A gente pode tentar interpretar que é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o próprio Jesus já comentou. A gente pode falar que é apostasia, né? A gente pode falar que é heresia por conduzir pessoas ao inferno. A gente poderia dizer que é o próprio homicídio, por ser um pecado mortal, né? Literalmente falando. A gente pode dizer que o fato de semear contenda entre irmãos. Então a gente não tem nada muito específico sobre o que é esse pecado, mas mostra que é um pecado, inclusive, pelo qual você não deve nem
orar, né? João está incentivando ali as pessoas a não orar por quem comete esse tipo de pecado mortal. E aí, relembrando um pouquinho sobre os 7 pecados capitais dentro do catolicismo, né? Ele foi instituído logo no princípio da Igreja Católica, se eu não me engano, no século IV, e Gregório Magno ele ratificou. Os pecados capitais a princípio eram 8, depois se tornaram apenas 7. Né? Eles são chamados assim, também são chamados de pecados raízes, porque eles dão origem a outros pecados. Né? E tá aí a soberba, a avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. A expressão pecado venial, aqui também para a gente adicionar ao finalzinho dessa aula, são pecados de menor grau de gravidade, ou pecados que você comete inconscientemente, ou pecados que você não repete, tá bom? Então, sempre que vocês encontrarem essa expressãozinha pecado venial, se refere a isso. Pecados sociais são aqueles pecados que causam danos à sociedade, às pessoas à sua volta, à sua família, ao seu próximo, como adultério, injustiça, barganha, calote, mentira, suborno ou qualquer outra coisa que você faça que vá trazer algum prejuízo às pessoas que estão à sua volta. É o único tipo de pecado, na verdade, que os teólogos liberais eles condenam, né? Se você for a fundo aí para conhecer os teólogos liberais de hoje em dia, ou mesmo os mais antigos, você vai perceber que não existe uma condenação do ateísmo, da prostituição, da idolatria, apenas existe a condenação por parte dele de pecados, de coisas que afetam outras pessoas. E é basicamente isso, pessoal. A gente vai encerrar com essa aula as nossas conversas sobre a martiologia. No próximo vídeo a gente já vai entrar aí com um novo assunto, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima.